Meu nome é Thaisa Guimarães de Souza, eu sou enfermeira responsável pela educação permanente da Cotempasa. Na nossa qualificação de hoje, nós iremos abordar a temática anotações de enfermagem. Todas as vezes que a gente começa a exercer a nossa atividade junto ao paciente, ele vai adquirir o seu prontuário. Então, não tem como falar de anotações sem que a gente entenda o porquê fazer isso. Eu gostaria de ressaltar com vocês que o prontuário do paciente, ele foi um meio utilizado pelos profissionais da área da saúde para que se pudessem ter a mesma informação referente ao paciente, ou seja, é uma soma de todos os relatórios que os profissionais precisam ter para fazer o atendimento com maior qualificação para o paciente. O prontuário do paciente ele é utilizado no ambiente hospitalar, no domicílio, no atendimento dentro de uma unidade básica de saúde, ou seja, ele é um meio de comunicação oficial para que a gente tenha as informações mais coerentes e precisas referentes ao nosso paciente. Quais são as finalidades, então, desse documento? Ele serve primeiramente para a gente ter as anotações escritas acerca do paciente. O que seriam, por que é importante ter anotações escritas? Eu brinco que todas as vezes que eu dou esse curso, eu lembro de uma frase de um treinador de futebol, Osório. Alguns de vocês não vão saber quem é, mas ele foi um técnico do São Paulo. Alguns anos atrás aqui no Brasil. E todas as vezes que ele entrava no campo, ele tinha um papel na mão com canetas. E aí isso passou a ser muito estranho, porque não era hábito dos treinadores aqui no Brasil. E aí numa entrevista perguntaram para ele, mas Osório, por que você utiliza papel e caneta? Né? É um jogo de futebol. Ele virou e falou assim, olha, eu aprendi com meu pai que mais vale um homem com papel e caneta na mão do que com memória de elefante. Ou seja, não adianta a gente ter todas as informações do paciente na nossa cabeça. A gente precisa ter essas informações de forma mais organizada, de forma que seja de fácil acesso para todos os profissionais. Então, a gente precisa ter isso de forma mais eficiente. Além do que, ele serve para que a gente consiga embasar o nosso planejamento. Ou seja, as ações que a gente vai fazer com o paciente, elas acabam sendo melhores realizadas quando eu tenho informações mais seguras sobre esse indivíduo. Ela serve como um meio de comunicação entre os profissionais da área da saúde. Às vezes você não está no momento com aquela informação na cabeça, ou você pode não estar no seu plantão com o paciente, mas se chega algum profissional e queira saber alguma informação, ele vai fazer a leitura desse documento, que por sinal, ele é um documento legal, ou seja, tudo que você anota nesse prontuário são informações do paciente, o qual ele tem direito a ter acesso a essas informações e serve também em caso de judicializações. E a primeira coisa que vão pedir é o prontuário do paciente. Tá, mas nós, como enfermeiros, técnicos de enfermagens, somos obrigados a fazer o registro do prontuário do paciente? Ou eu faço isso de forma aleatória? Qual que é a necessidade em relação a isso? Nós temos uma resolução COFEN de 311/07, dentro do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no artigo 18, no artigo 68, ele deixa muito clara a seguinte informação. Cabe ao profissional enfermeiro
registrar no prontuário e em outros documentos próprios de enfermagem informações referentes ao processo de cuidar da pessoa. A nossa lei do nosso exercício profissional, né, na 7.498 lá de 86, ela já trazia, quando for caso, anotar no prontuário do paciente as atividades de enfermagem para fins estatísticos, ou seja, nós temos a obrigatoriedade de registrar as informações referentes ao paciente em seu prontuário. E nós temos, sim, algumas proibições. Que proibições são essas quando a gente fala de manusear o prontuário do paciente? A gente tem no artigo 35 que nós não devemos registrar informações parciais e inverídicas sobre assistência prestada. Olha só, gente, quando a gente tem o nosso código de ética, ele embasa o nosso direito de exercer a profissão. Então, a partir do momento em que a gente acaba não cumprindo essas regras, a gente pode perder o exercício básico de exercer a nossa profissão. Além do que, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa informação aqui, ó. No artigo 42 do nosso Código de Ética fala que é proibido assinar informações de enfermagem as quais você não executou. Então, aquela informação assim, assina para mim. Colega, eu não fiz eu sei que tem que assinar e carimbar aí o prontuário e eu esqueci, assina e carimba para mim. Ou você vê que está sem carimbo, você vai lá e registra com o seu. Isso é proibido, gente. Isso a gente passa a ganhar, a gente pode ser advertidos em relação a isso. E a situação, gente, ela vai além do que o nosso conselho nos restringe. O Código do Processo Civil, no artigo 368, ele consta que você não pode assinar documento, né? As declarações particular, escrito e assinado, elas passam a ser consideradas verdadeiras a partir do momento em que você assina. Então, se você assina um documento que você não sabe o que aconteceu, isso você pode responder criminalmente. Dando continuidade, quando a gente fala em relação às nossas atividades relacionadas à assistência que nós prestamos em home care, a gente sabe que a gente trabalha para empresas, nós somos uma cooperativa que prestamos assistências para empresas de home care. Isso é uma coisa que sempre tem que ficar muito claro na cabeça de todos os profissionais. Por que isso? Porque cada empresa que contrata a Cotempasa, ela tem as suas características quanto à organização do prontuário do paciente. Ela tem uma padronização quanto aos seus documentos. Hoje, a gente tem mais ou menos o padrão de que a gente tem um prontuário onde a gente tem as informações do paciente, né? Onde a gente tem toda a parte histórica do paciente, o prognóstico. Nós temos a folha de relatório diário de enfermagem, evolução médica, prescrição médica, prescrições multiprofissionais, relatório da equipe multidisciplinar e a folha de gastos de enfermagem. Hoje nós vamos falar com vocês em relação à padronização dos documentos da empresa, que é a nossa maior contratante, que é a Qualifique, né, que é o documento em que a grande maioria de todos vocês manuseiam diariamente. O que a gente precisa saber? Que esse documento, as prescrições, elas são encaminhadas para um período de 30 dias. É extremamente importante que você, ao receber os seus documentos no domicílio do paciente, confira se tem a prescrição da medicina, da enfermagem, da nutrição. Lembrando que esse paciente ele recebe um atendimento multidisciplinar, tá? Caso tenha falta, você deve comunicar à empresa Qualifique. O que a gente precisa saber dessa primeira folha, que é a que a gente manuseia diariamente, que é o relatório diário de enfermagem? Quando você pegar esse documento
na casa do paciente, você tem que preencher todas as informações. E todas as informações diz respeito, gente, é o que eu até deixei grifado de amarelo aqui, olha, a um nome completo do paciente, a idade, seu convênio, a data e a hora do seu plantão. Mas, Thaisa, eu tenho um único paciente, eu estou na casa do paciente, o prontuário é dele, por que eu vou ter que ficar escrevendo o nome nessas folhas todos os dias? Você está na casa de um paciente, só que a empresa ela tem mais de 500 pacientes. Como que ela vai auditar, como ela vai contabilizar, como ela vai receber se ela não sabe a qual paciente se refere essas informações? Então, por favor, a gente já pede a atenção de vocês para não esquecerem de colocar o nome completo do paciente. Pedimos mais uma vez para que vocês se atentem ao uso de canetas. Foi padronizado pela Contempasa que durante o dia você deva registrar os seus relatórios com caneta azul e o período noturno com caneta vermelha. Por favor, a gente pede também que não se utilize corretivos, errorex, que tente apagar com borracha, com qualquer coisa que seja. Como eu falei para vocês, esses documentos eles são legais, então eles não podem ter rasuras. Gostaria muito de pedir a atenção de vocês em relação a isso. Pedimos também que toda essa parte que vocês forem preencher, que seja registrado de forma clara, legível, sem rasura. Essa primeira parte aqui, elas são informações referentes ao checklist, né? Onde você vai marcar um xizinho. Pergunta, por exemplo, sobre a diurese do paciente. Ela está espontânea, ela está em sonda, qual que é o volume? Tem informações, por exemplo, sobre o nível de consciência, se o paciente tem edema, se tem curativo. Então, aqui ele já é uma forma da gente agilizar a nossa parte de escrita. Essa parte de quadrinho é onde a gente registra os sinais vitais, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles mais para frente. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação a esse espaço aqui, ó. Esse espaço em branco é onde você vai fazer o seu relatório das 12 horas de plantão. O que a gente tem que tomar cuidado? Quando a gente fizer esse relatório aqui, se a gente não vai estar repetindo as informações que você já fez aqui em checklist, que você já marcou o X. O que a gente pede para vocês? Que nesse espaço sejam anotadas informações referentes ao paciente, os quais não constam dentro do checklist. E quando a gente fala de anotar informações referentes ao paciente, o que vocês têm que se atentar? Referentes ao bem-estar do indivíduo. A gente não nesse espaço aqui para você escrever assim, olha, cheguei no plantão, peguei o paciente sem higiene. Reclamei para o meu amigo, para o meu colega que faz a troca do plantão comigo, que ele está atrasando todos os dias. Isso prejudica o atendimento que eu vou prestar. Problemas interpessoais devem ser resolvidos na Contempasa. Para isso, nós temos o enfermeiro visitador, nós temos o RT responsável, nós temos toda uma equipe que vai dar o suporte e o atendimento ao qual a gente precisa para resolver esses conflitos. Esse espaço é para anotar informações referentes ao paciente nas 12 horas do plantão que você está com ele. Então, das 7 às 19 ou das 19 às 7 da manhã do outro dia. É importante que nesse espaço não se tenha parágrafo e que todas as anotações elas vão até o final da linha. Por que isso, Thaisa? Porque é um meio que você tem para que ninguém venha e adicione qualquer coisa no meio da sua escrita. Peço a atenção de vocês também para essa informação aqui, ó. Nunca se deva fazer anotações de atividades antes de que elas sejam executadas. Então, você fala assim, olha, eu já vou adiantar o meu relatório porque
na hora de passar o plantão fica mais rápido para eu ir embora. Gente, olha só, a gente não consegue prever o que vai acontecer com o paciente, exatamente por isso que você está fazendo um plantão na casa dele dentro de um período que é de 12 ou 24 horas. Então, essas atividades elas devem ser registradas no final do plantão. Mas, Thaisa, eu posso esquecer o que aconteceu nessas 12 horas com o paciente. Qual que é a minha orientação a vocês? Que vocês tenham no domicílio do paciente um caderninho onde vocês vão registrando durante o dia os acontecimentos do paciente, ali como se fosse um diário. No final do teu plantão, você vai ler essas informações e você vai fazer, então, o teu relatório. Ah, Thaisa, eu não vou ter um caderninho, eu vou gastar R$ 5 com isso, eu vou usar uma folha, então, da Qualifique, vou fazendo um rascunho e depois eu faço o documento oficial. Essas folhas de relatórios, elas já vão dar a quantidade de dias os quais o paciente vai precisar do atendimento. Então, você não tem folhas para fazer rascunho. Então, a gente pede para vocês tomarem muito cuidado com isso. Não devemos esquecer, depois de fazer todo esse registro, de assinar e carimbar. Thaisa, eu esqueci o meu carimbo. Então, escrever o seu nome completo e escrever o número do seu conselho. Mas você tem que registrar as informações, após o registro das informações, se responsabilizar pelas atividades as quais estão ali, porque você é o responsável pelo cuidado desse paciente. Uma outra folha que a gente manuseia com muita frequência na enfermagem, né, nos cuidados de enfermagem, é a parte de prescrição médica. Por que a gente manuseia essa folha de prescrição com muita frequência? A gente manuseia essa folha porque é a partir dela que vai determinar os cuidados os quais a gente vai fazer com o paciente, tá? Então, vamos lá, então. O que eu tenho que fazer quando eu pego a folha de prescrição do paciente? A primeira coisa que eu tenho que fazer é conferir o nome do paciente. Mas, Thaís, eu já estou todos os dias com esse paciente, por que eu vou conferir a folha de prescrição? Porque erros acontecem, gente. Pode ser que algum dia a gente receba alguma prescrição que não seja do paciente que a gente está atendendo. Então, a gente precisa confirmar se essa documentação a qual eu vou manusear é do paciente ao qual eu estou cuidando. Lembrando de se utilizar caneta azul ou preta, de preferência azul, durante o dia e vermelha à noite para fazer a checagem. Porque você vai olhar as atividades, você vai aprazar os horários e depois de realizar, você tem que checar. Todas as prescrições, nos finais dela, você precisa carimbar o verso das prescrições a cada 12 horas do plantão. Thaisa, se eu fizer 24 horas, então eu vou ter que ter 2 carimbos meus e 2 assinaturas? Então, gente, a gente tem que se atentar para essas informações. Nas checagens, quando você for checar as atividades que você fez, a gente orienta que vocês não façam rúbrica, mas que vocês escrevam o seu primeiro nome de forma legível. Se atentar que onde tiver o item TE 24 horas, você deve anotar o horário de início e fim do seu plantão. Ou seja, o que eu tenho que anotar nesse espacinho? Das 7 às 19 ou das 19 às 7 e checar. Porque se está na prescrição, gente, ele precisa ser checado. Porque isso vai ser auditado e, consequentemente, tem os valores a receber em relação a isso. E se atentar para que essa prescrição, para que esse período aqui esteja dentro da data de validade vigente. Lembra que tem os protocolos em relação de por quanto tempo que vai valer a prescrição que eles vão recolher? Então, se você começa a aprazar aqui horário de dia, né? Que não esteja, você pega essa folha e esteja fora desse período aqui estipulado, a gente vai ter problema, porque está fora do prazo de validade a prescrição e ela vai precisar ser refeita. Então, por favor, se atentem ao período de validade da prescrição.
Essa folha é o relatório das equipes multidisciplinares. Aqui, toda a equipe multi, quando ele faz o atendimento ao paciente, ele vai fazer um relatório. E esse relatório ele deve ser assinado por um familiar responsável pelo paciente. Então, tomem cuidado para que vocês não assinem, porque segundo o protocolo, essa é uma necessidade de que esse atendimento que foi prestado seja assinado pelo cuidador responsável do paciente. Essa é a folha de gasto diário de enfermagem. Nós temos que lembrar que a gente presta serviço para uma empresa, a qual faz o home care, e ela precisa receber por isso. Todas as vezes que a gente fala de receber, de gastos, a gente tem que ter sim, uma previsão em relação ao que vai se precisar de material e a gente, para que você possa adquirir em quantidade prévia, né? Para que não falte durante o atendimento, bem como você precisa receber quando esses materiais forem utilizados. Então, dentro do home care, a gente tem a característica de que o paciente ele recebe muitos materiais no seu domicílio, materiais para que seu cuidado seja realizado. Lembrando que o paciente, quando ele precisa do atendimento em domicílio, um atendimento de home care, ele está tendo uma extensão de cuidados que possivelmente ele precisaria dentro do ambiente hospitalar. Então, se ele tem home care, ele vai ter gastos de materiais. Então, quando você está dentro da casa de um paciente, você tem que se atentar para isso. Eu usei agulha, Thaisa. Eu usei uma água destilada para fazer. Usei um sorinho para fazer a higienização dos olhos do paciente. Você usou? Você tem que vir aqui nessa folha de gasto e registrar. Eu só usei um pacotinho de gaze para fazer ali o curativo da GTT. Então, você tem que registrar no seu plantão quanto desses materiais você utilizou. Lembrando, gente, que durante um plantão nós fazemos várias atividades com o paciente. Então, você gasta vários materiais no decorrer do dia. E aí, aqui, ó, essa é a conta por período, diurno e noturno. Então, você tem que contabilizar durante o dia e fazer o registro final das atividades dos materiais que você gastou. Então, se você fez o curativo, o paciente ele tem uma GTT e você fez o curativo 2 vezes ao dia, né? Então, no seu plantão de 12 horas. Então, você tem que anotar lá que você gastou a água destilada ou o soro fisiológico, que você utilizou 2 pacotes de gás estéreo. Então, você tem que anotar todas essas informações, tá? Por favor, a gente pede atenção de vocês e não esquecer de carimbar e assinar. A gente também pede para vocês se atentarem para a letra que vocês, ao fazer os relatórios de vocês. Porque é um documento legal, ele precisa ser legível. A gente precisa entender o que está escrito. Quando você tem uma informação que ela está com uma letra que não é legível, você acaba colocando em risco os cuidados em relação ao paciente, porque podem ser feitas atividades às quais não se refere, né? Porque ficou subentendido, porque quem leu teve que adivinhar o que estava ali. Então, a gente acaba colocando em risco a vida do paciente. Uma outra coisa que eu peço atenção para vocês é em relação à concordância e coerência durante as nossas escritas. Se atentem, gente, para as regras gramaticais, para como se escrevem as palavras. Pense que você é um profissional, você se qualificou. E nós sabemos as regras de português, né? Então a gente precisa que as nossas escritas elas tenham coerência, que elas tenham coesão, né? Que elas façam sentido. A gente às vezes pega, por exemplo, um prontuário que esteja escrito, por exemplo, hipertensão só com I, sem a letra H. Mas, Thaisa, eu não me atentei, eu tenho dificuldade com português. Então, é aí que a gente tem que fazer a leitura do prontuário, porque várias palavras já estão escritas ali. Na dúvida de como se escreve uma palavra, busque ali na internet, joga a palavra no Google,
que ela vai te dar a escrita adequada, né? Porque é um documento legal, você assina, você carimba. Então, para melhor coerência, para melhor reconhecimento da nossa profissão, a gente também tem que se atentar para esses detalhes. Então vamos lá agora. A partir de agora, nós vamos falar sobre os registros em relação às atividades as quais a gente executa com o paciente, em relação a todos os procedimentos administrativos os quais o paciente ele é submetido. Primeiro que a gente vai falar é sobre a admissão. O que é a admissão? É a entrada do paciente em home care com a finalidade de receber então seu tratamento domiciliar. Quando ele vem para a home care, ele tem uma internação por indicação médica ou por um processo legal, o qual dá ao paciente o direito de ter o profissional dentro do teu domicílio para continuar o seu cuidado. A primeira orientação que a gente faz para vocês vão assumir o plantão, é um paciente que estava entrando agora no home care. A gente orienta que o plantonista ele entre 1 hora antes na casa do paciente. Por quê? Antes do paciente chegar, a gente precisa saber se tem os materiais, se tem as medicações, se já chegou a prescrição do paciente, se tem os equipamentos necessários para esse paciente, se eles estão com bom funcionamento. Então, a gente precisa fazer toda essa checagem antes do paciente estar no domicílio. Caso seja o seu primeiro plantão na casa de um paciente que já esteja em home care, a gente peça para que vocês tentem chegar um pouco mais cedo, porque você não sabe, às vezes, se você vai de ônibus, qual a linha do ônibus, quanto tempo demora, se tem trânsito naquela localidade, né? E o paciente ele não pode ficar sem um atendimento, então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Quando o paciente está entrando dentro do home care, né, ele está sendo admitido em home care, é extremamente importante que no relatório a gente coloque a data, o horário de chegada, a unidade hospitalar de origem desse paciente e como que está o quadro clínico desse indivíduo. Tá? Se o paciente, você está dentro do domicílio, né? Ele já foi admitido, mas ele precisa retornar para o ambiente hospitalar, a gente pede para que vocês acompanhem o paciente durante todo esse processo. O que também é importante, gente, que durante esse atendimento pré-hospitalar, que sejam anotados no seu relatório o motivo pelo qual o paciente saiu do seu domicílio, qual a intercorrência, a conduta que foi realizada, o horário que ele foi admitido dentro do ambiente hospitalar. A gente pede para que vocês tomem cuidados em relação aos comentários frente aos familiares, referente à operadora, ao plano de saúde ao qual o paciente está tendo atendimento. Né? Então, evitar assim, olha, se você eu fiquei numa casa que uma família X entrou na justiça para ter direito a isso ou aquilo. Olha, eu fui numa casa em que as famílias estavam reclamando dessa operadora. Olha, esse plano de saúde ele paga muito mal para mim, né? São informações das quais a família elas não precisam receber esse tipo de informação. Então a gente pede para que vocês tomem muito cuidado em relação a isso, tá? Qualquer queixa que você tenha em relação ao plano ou ao prestador ao qual a gente está prestando serviço, a gente deve discutir isso dentro da Cotempasa. Na falta de medicamento ou material, a operadora ela deve ser notificada, né, de preferência notificando a enfermeira visitadora, para que a gente tenha acesso a essas informações. Uma informação importante que a gente precisa dizer para vocês: medicações de uso contínuo que não estão prescritas, elas podem ser administradas se você tiver a receita do médico e relatar isso dentro do relatório de enfermagem. Lembra lá daquelas linhas que eu falei que a gente tem um espaço para registrar as informações extras que não estão naquele checklist? Então, o paciente ele faz uso de captopril há 15 anos. Então, ele continua tomando captopril às 7 da manhã.
A família te entrega o captopril e mostra a receita. Olha, esse aqui é um medicamento de uso contínuo do paciente. Então, já que você está fazendo as medicações, às 7 horas tem que dar esse medicamento. Se tiver com receita, ótimo, pode fazer a medicação. O que você não pode fazer? A vizinha falou que tal medicamento é bom, eu quero que dê esse medicamento para o papai. Se não tiver na receita, se não tiver na prescrição, você não pode administrar essas medicações. Quando o médico ele passa na casa do paciente, né? Então, o que a gente tem que se atentar? Primeira coisa, a gente tem que estar junto com o médico durante a sua avaliação. A gente tem que manter discrição referente à patologia. Se você tiver alguma dúvida, se você queira perguntar para o médico alguma informação referente àquele processo patológico, que preferencialmente isso não seja feito na frente do paciente e do seu familiar. Então, você vai acompanhar o médico enquanto ele está fazendo a visita. Por que é importante eu acompanhar o médico? Por que eu não posso aproveitar na hora que o médico está ali com o paciente, eu ir tomar um café, fazer um descanso, ir no banheiro? Porque você é que vai executar o cuidado. Você precisa entender o processo de avaliação do médico. Você precisa entender o que ele pensa em relação ao plano de cuidado do paciente, bem como você é a fonte de informação sobre o paciente, né? Então, a gente precisa estar com o médico nesse momento. Se durante a visita o médico ele alterar a prescrição, você deve solicitar que o mesmo carimbe e assine para que tenha validade essa nova prescrição, mesmo que ele fale assim, mas eu vou fazer isso eu vou fazer a troca da prescrição aqui, mas eu só vou mudar quando eu fizer online lá em casa. Pode executar. Não, então, por favor, o senhor faça isso aqui no prontuário, o senhor carimbe e assine, porque daí ele te dá, a partir do momento que tem o carimbo e a assinatura do médico com aquela alteração, ele assume a responsabilidade a qual ele te destinou aquele cuidado. Então, por favor, não esqueçam disso. E solicitar a troca da prescrição a Qualifique. Essa informação sobre alterações de prescrição, ela também é validada quando passa a equipe multi de nutrição e enfermagem. Se teve alteração da prescrição, tem que pedir para assinar e carimbar e solicitar que seja feita a troca da prescrição. Se o médico solicitar exames, né, então você deve ligar com 24 horas de antecedência no home care, falar com o responsável pelo transporte, para agendar e fazer a remoção desse paciente de forma segura. Quando você for fazer a passagem do plantão, você deve comunicar ao colega que vai assumir o plantão sobre essas informações. Caso seja suspenso ou transferido, deve ser comunicado ao home care para que seja feito um deslocamento desnecessário da ambulância, né? Se você for acompanhar um paciente para fazer algum exame fora do domicílio, o que é extremamente importante? Como o paciente ele já está em home care, e o home care ele se assemelha muito a um atendimento hospitalar, né? Porque tem a equipe multi, porque tem um profissional responsável pelo cuidado. Às vezes, quando esse paciente ele tem que sair da casa para fazer um exame fora, a família esquece de algumas coisas básicas, como o documento e o cartão do plano de saúde, porque já está tão habituado a ter o profissional ali, ele está em home care, que ele não lembra de levar esses documentos. Então, se você for sair da casa com o paciente, você deve conferir documento pessoal do paciente, plano de saúde, cartão do SUS e levar consigo o prontuário do paciente. Por quê? Pode ser que aconteça que durante esse procedimento a equipe que vai realizá-lo precisa de informações referentes ao quadro clínico do paciente. O prontuário vai estar à disposição. Pode ser que durante esse procedimento se avalie a necessidade de internação do paciente. Vai se necessitar do prontuário. O que a gente não pode deixar? O prontuário do paciente dentro desses ambientes. Mas o hospital ele quer a cópia. Beleza, ele quer a cópia da prescrição para ele entender o que o paciente estava fazendo uso.
cópia, beleza, mas o prontuário ele vai estar contigo e ele deve ser entregue, né? Em caso de hospitalização ou óbito, os relatórios, o prontuário do paciente deve ser entregue à equipe de APH. Você tem que lembrar que tem que estar dentro dos seus relatórios informações referentes ao paciente. O que é importante, gente? Durante todo o procedimento que o paciente ficar fora do ambiente hospitalar, que você esteja junto com ele, porque ele é sob sua responsabilidade. Se esse paciente ele vai ser internado, então a gente pede para que vocês avisem de imediato a Cotempasa, para que o colega ele possa ser avisado em tempo hábil. Lembrando que vocês fazem troca de plantão, né? Então, para que a pessoa não se desloque para a casa do paciente sem a necessidade. Em caso de intercorrências como hospitalização ou óbito, o relatório de enfermagem deve ser descrito e entregue à equipe de APH, contemplando o horário do óbito ou da intercorrência informada e dizendo para qual unidade hospitalar o paciente ele foi removido. Falando mais uma vez em relação ao óbito do paciente. Lembrando a todos vocês que dentro do home care a gente faz que tipo de atendimento? A gente atende paciente de baixa, média e alta complexidade. A gente atende paciente clínico, aquele paciente que depende de cuidados básicos da enfermagem. Nós temos pacientes ventilados, nós temos pacientes que eles estão apenas em horários específicos, que é o que a gente chama do pontual, né? Onde você vai lá, faz o medicamento, faz o curativo, mas não tem um profissional 24 horas na casa do paciente. Mas muitos dos pacientes dos quais a gente atende, eles estão em cuidados paliativos, ou seja, são pacientes que eles não têm um prognóstico de cura. E é comum, né, algo que pode acontecer, o óbito do paciente no domicílio. Quem atesta o óbito é o médico. E eu sempre falo que ninguém para do nada. Então, é extremamente importante você sempre estar avaliando o paciente. Se você observa respiração agônica, paciente com queda dos sinais vitais, pele fria pegajosa, você já liga, abre um APH, já pede para que venham fazer uma avaliação do paciente. Mas caso que durante esse intervalo o paciente pare, né? E aí você tem que saber dentro do prontuário se você pode fazer as medidas, iniciar as medidas de reanimação. O paciente, quando ele está dentro de cuidado paliativo, possivelmente ele tem um documento onde não tem esse processo de reanimação. A família assina onde está consciente de que não vai fazer, né, esse processo. Quando que o paciente para? Quando eu paro de sentir o pulso, a respiração desse paciente. Quando eu não consigo verificar os sinais vitais, eu inicio as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Mas caso aconteça tudo isso, caso o paciente pare e ele venha a óbito, você tem que esperar o médico chegar, que é o médico que vai atestar. Então, você como um enfermeiro ou técnico de enfermagem que está realizando o cuidado, você não pode falar para a família, afirmar que o paciente morreu. Você não pode desligar os aparelhos aos quais o paciente está conectado. Você não pode desligar a dieta. Nada disso. O paciente foi a óbito, foi constatado pelo médico, aí a gente vai iniciar uma série de atividades, que as quais eu vou começar a falar agora. Médico atestou, o paciente veio a óbito, nós vamos começar a desconectar e desinstalar os catéteres os quais o paciente está fazendo uso, né? Então, a gente desliga a bomba de infusão, a gente para de correr dieta, a gente retira catéter periféricos, a gente começa a realizar esses cuidados. A gente prepara, deixa o paciente de maneira mais confortável para a família, então se atentem dele estar bem vestido, dele estar coberto por um lençol,
né? E aí a gente vai se preocupar também em entender que o nosso cuidado àquele paciente, ele não vai se encerrar apenas com o seu óbito, né? A gente tem os familiares que estão ali, que estão sob o nosso cuidado, né? E estejam precisando de, de todo um atendimento naquele momento, de todo um conforto, de todo um bem-estar. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai oferecer para a família. Que suporte é esse que a gente vai oferecer para a família? Porque, gente, não adianta você vir para a família e falar assim, ai, Deus sabe o que faz, era melhor assim, ele estava sofrendo. Essas não são palavras que vão dar conforto à família. Porque a perda é deles, é um sentimento deles, né? Então isso não conforta. Isso às vezes tenta justificar o injustificável. Então, o que a gente pode fazer? É dizer meus sentimentos e eu estou aqui para ajudá-los. O que eu posso fazer? Então, você é profissional da área da saúde, verifica a pressão dos familiares, verifique se tem alguém que não esteja muito bem, se tem algum medicamento prescrito para aquele familiar que ele já faz uso, né? Isso é dar apoio e conforto para o indivíduo. Organizando essas atividades, você vai organizar todo o material do paciente, deixar o quarto, aquela unidade ali organizada, porque aqueles materiais eles serão recolhidos e devolvidos. Então a gente precisa deixar esse ambiente organizado. Então, se tiver algumas seções, vidros, você tem que já deixar higienizado e comunicar tanto a Contepasa e ao Home Care o que aconteceu, né? Comunicar o óbito do paciente. É extremamente importante que a gente só saia da residência do paciente quando o corpo do paciente ele for removido pela funerária, tá? A gente não pode sair da casa do paciente e deixar o paciente em óbito dentro do domicílio. E fazer o seu relatório bem detalhado em relação às informações de como aconteceu o óbito do paciente. Dando continuidade, gente. Se o paciente receber alta ou trocar de programa, trocar de empresa, deve se comunicar imediatamente a Contepasa e o Home Care, deixar o prontuário na residência do paciente, reunir o material caso ele tenha alta, né? Você vai reunir todo o material, deixar organizado para que ele seja recolhido pela empresa de Home Care. E se ele for transferido, por exemplo, para o programa de pontual, deixar os materiais os quais ele vai continuar realizando o procedimento dentro da casa do paciente. E aí, gente, agora eu gostaria de falar com vocês sobre um dos grandes problemas que a gente tem, que é sobre o que escrever referente às atividades as quais a gente executa com o paciente. Nós optamos por manter uma padronização das anotações diárias de enfermagem. Por que é importante essa padronização? Porque a gente vai garantir o mínimo de qualidade possível em referente aos nossos relatórios. Então, Thaisa, mas eu tenho o meu jeito de escrever. Ótimo, você pode escrever do seu jeito, desde que contenha as informações padronizadas as quais a gente vai pedir para vocês. Então, vamos lá. Na admissão, lembrar sempre do cabeçalho, ter o nome completo, idade, data e horas de admissão. O que eu preciso colocar? As condições de chegada desse paciente, se ele chegou deambulando em maca, em cadeira, acompanhado por quem, as condições de higiene desse paciente, qual foi o motivo de internação, se ele tem alguma queixa, né? Se ele tem dor, se ele tem algum desconforto, se ele faz uso de alguma medicação, algumas informações prévias que você ache necessárias para que você consiga realizar o cuidado do paciente. Assim que o paciente chegar, você deve verificar os sinais vitais do paciente. Pulso, temperatura, pressão arterial e respiração, bem como registrar os procedimentos que você faz durante a admissão. Se foi realizado soroterapia, se o paciente ele tem acesso venoso, se ele já veio com esse acesso ou se foi realizado no domicílio.
Então, olha lá, 26 de janeiro de 2021, admitido no domicílio às 11 horas, deambulando, acompanhado da mãe para tratamento clínico, apresentando os seguintes sintomas: dor na garganta, dificuldade de deglutição, hipertermia, cefaleia. Ou seja, você vem trazendo as informações para o motivo da internação, com os seguintes sinais vitais. Você registra. Relata apresentar sono agitado, alimentar-se pouco, não faz uso de medicações. Não apresenta reações alérgicas, não é tabagista nem etilista, apresenta evacuações e diurese diários. Isso aí é informação lá no histórico, informação de que você precisa para se atentar para os cuidados desse paciente. E aí você vai para aquilo agora que você consegue visualizar. Apresenta ressecamento de membros, solução de continuidade dos lábios, presença de placas na garganta, dificuldades para verbalizar. Foi instalado soroterapia no dorso da mão do membro superior esquerdo. De preferência ainda anotar, entre parênteses, gel ou dispositivo intravenoso não agulhado, número 24, encontrando-se em repouso no leito em antibiótico terapia. Nos relatórios de final de plantão, né? Lembra lá que a gente falou para vocês? Só me perdoem porque eu deixei às 13 horas, né? E aí seria às 19. Só acabou passando despercebido esse horário aqui para mim. Então, realizado banho de leite, higiene oral com solução de Cepacol, retirada prótese dentária, apresenta região sacro e glútea hiperemiada, sendo aplicada a solução preventiva de Scara na região de atrito ósseo. Colocar em decúbito lateral às 8, à direita, e às 12, às 12, das 8 às 12. Mantida em dieta zero, soroterapia insuplicável à direita, 45 gotas por minuto. Se fez oxigenoterapia, né? O volume. Você viu que são informações que não se repete com o que está lá no checklist. Então, eu não coloquei lá paciente consciente, orientado, deambulando, né? Com sonda vesical, porque essas já são as informações que estão lá no checklist. Aqui eu vou anotar as informações que não estão lá. Aí tem as informações relacionadas ao curativo, mas tem curativo no checklist, mas no checklist não tem um espaço para você descrever como está a lesão e o que foi utilizado, porque se eu não anotar, como que a gente vai saber se está evoluindo ou não, tá? Então, são essas informações que a gente precisa ter. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre as descrições dos procedimentos agora. Na descrição dos procedimentos. Então, lembrar que a evolução ela tem que ser realizada a cada 12 horas, tem que ser escrita conforme as informações que você viu, realizou e referentes ao paciente durante o seu plantão. Deve conter problemas novos identificados e ter uma linguagem clara, concisa e exata. Vamos lá falando sobre essas informações, o que a gente precisa registrar. Essa aqui, eu falo que é sempre o meu calcanhar de Aquiles, né? Aquilo que me incomoda muito quando eu olho dentro dos prontuários, que é o registro dentro desse quadrinho aqui. Esse quadrinho, que tem nas folhas de relatório de enfermagem, ele tem os horários, ele vem falando pra gente da pressão arterial, pulso, temperatura, frequência respiratória, e tem duas informações aqui, destro e saturação. Sinais vitais é pressão, pulso, temperatura, respiração e dor. Destro e saturação são informações que normalmente a gente verifica junto com os sinais vitais. Então, eles acabam estando em conjunto para que você possa registrar. Não esquecer de fazer esse registro, né? Então, gente, mas vocês têm que se atentar. Sinais vitais são esses aqui, ó. Pressão, pulso, respiração, temperatura e a dor. Você registra os horários aos quais você anotou, né? Você aferiu essas informações para poder registrar. Pressão arterial, normalmente na maior parte das casas tem um aparelho digital. Então, você tem ali as informações da pressão arterial e do pulso do paciente.
Eu, preferencialmente, gosto que o pulso seja verificado não apenas com o aparelho. Porque quando você verifica o pulso do paciente, você está vendo se ele está regular, se ele está filiforme, se ele está cheio, que são informações que dão mais bases para que você consiga fazer um planejamento adequado em relação ao cuidado. Anotar sempre a temperatura, nas casas também sempre tem a disponibilidade do termômetro. A temperatura ela tem que ser verificada de horário e não apenas se você tem suspeita que esse paciente tenha febre. Frequência respiratória e saturação são duas coisas diferentes. Hoje nós temos os oxímetros de pulso nas casas dos pacientes que nos dão a saturação. A saturação é quanto de oxigênio que está sendo carregado que consegue ser verificado através do aparelho. Frequência respiratória são os movimentos, as excursões respiratórias do paciente, que a gente consegue verificar durante 1 minuto, quando ele estende a região torácica ou conforme os movimentos abdominais, né? Então, isso precisa ser contado, isso precisa ser verificado, tá? Os aparelhos, eles não nos identificam se ela está regular, se ela está profunda, se ela está rápida e superficial. Então, são coisas que a gente precisa verificar. Na hora do registro, o que eu chamo a atenção de vocês? A pressão arterial que deu no monitorzinho foi lá, 137 por 93 milímetros de mercúrio. E aí no relatório, às vezes a gente vê o registro assim, 13 por 9 ou 14 por 9. O que eu quero lembrar para vocês? Não existe esses tipos de registro. Não existe pressão 13 por 9. Mas por que a gente fala para a família? Porque é muito mais fácil a família entender números pequenos. Mas você não é família, você é profissional. E aí você tem que fazer o registro da forma coerente. E o registro, ele deve ser feito exatamente como o monitor apresenta. Não existe aproximação. 137 por 93 é 14 por 9. Não, não é 14 por 9, é 137 por 93. Se tivesse aproximação, o aparelho aproximava, né? Então, não existe aproximação de sinais vitais. Você tem que registrar o valor ao qual você verificou. Lembrando que os aparelhos digitais, ele dá sempre 2 números grandes, que é o primeiro número da pressão sistólica, que é a pressão mais alta, e o número de baixo é o da pressão diastólica. Pode aparecer um terceiro número no monitor, que seja um dos batimentos cardíacos, que normalmente é um número que tem do lado dele um coraçãozinho. Por favor, não confunda, não leia isso aqui, 13 por 7, pulso 93. É a pressão sistólica 137 e a diastólica 93 milímetros de mercúrio. O pulso, a gente pede também para que vocês se atentem para as siglas, né? 93 BPM, 93 batimentos por minuto. Temperatura, anotar aquilo que você verificou, 36,7 graus Celsius. Lembrando que respiração e saturação é diferente. O paciente ele pode estar em 14 movimentos respiratórios por minuto, saturando 97%. Respiração é o que a gente conta, são os movimentos respiratórios. Saturação é quanto de oxigênio consegue estar sendo carregado. Quando a gente vai falar de outros procedimentos, como a diurese do paciente, o que eu preciso anotar da diurese do paciente? Quantidade. Se é em fralda, a gente anota se é em pequena, média e grande quantidade. Se é por sonda ou se o paciente está em balanço hídrico, você deve registrar em ml, quantos ml de diurese teve naquele período. Coloração e odor. Se tem presença de anormalidades como sangue e pus, e se o paciente ele apresenta dificuldades durante a eliminação, se ele tem dor, se ele tem queixa de ardência, né? Quais sejam as informações e queixas do paciente. E relatar quantos episódios. Então, apresentou um episódio de micção espontânea, 400 ml de diurese amarelo escuro, com depósito, dor fétido, queixando dor ao urinar. Possivelmente esse paciente, para você conseguir medir em ml, ele estava fazendo uso de sonda de alívio ou você usou uma comadre ou um papagaio para verificar, para somar essa quantidade aqui, 400 ml.
Se está em fralda ou se ele vai fazer as suas eliminações no vaso sanitário, fica mais difícil para a gente conseguir medir. Às vezes o paciente ele não está com sonda, mas ele está em balanço hídrico. Então, quando ele faz a diurese, ela precisa ser quantificada. A evacuação, quantos episódios, coloração e odor, a consistência, se é pastosa, líquida, semipastosa, se tem dificuldade e a quantidade, pequena, média, grande quantidade. Então, apresentou 2 episódios de evacuação em média quantidade, odor sui generis, semipastosa, castanho claro. Mudança de decúbito. É extremamente importante o paciente acamado que a gente tenha um registro das mudanças de decúbitos os quais o paciente faz. Isso, além de ser um respaldo para garantir para a família de que a gente está fazendo as atividades, é um procedimento o qual a enfermagem faz. Então, ele é um procedimento que ele precisa ser contabilizado. Ele requer para a gente um tempo, uma atividade a qual a gente faz. Então, a gente tem que valorizar essas atividades. Então, eu tenho que registrar o horário, a posição que o paciente ficou e se foi utilizada alguma medida de proteção. Então, um outro exemplo aqui para vocês não esquecerem. Realizada a mudança de decúbito para a lateral direito às 8 horas, sendo protegidas regiões dorsal dos joelhos e calcâneos com travesseiro. Às 12 horas foi lateralizado para a esquerda. Tá? Esse é um reloginho de mudança de decúbito que ele vai dando para a gente algumas opções para que a gente também não esqueça. Mas, Thaís, eu peso 50 quilos e estou cuidando de um paciente de 100 quilos e na casa não tem ninguém que me auxilia. Então, eu não vou fazer mudança de decúbito. A gente pode utilizar dos coxins e dos travesseiros para que a gente consiga fazer a mobilidade desse paciente. Porque o paciente acamado na mesma posição por grande período de tempo, ele vai adquirir uma complicação que é uma ferida. E é algo que a gente não quer que aconteça com o nosso paciente. Ótimo, a gente já falou sobre sinais vitais, a gente já falou sobre eliminações fisiológicas, nós já falamos sobre mudança de decúbito, nós também vamos falar sobre a higienização, né? Então, a gente tem o banho de imersão, que nós temos o banho de aspersão, nós temos o banho de leito. O banho de imersão é onde o paciente ele precisa ficar um tempo a mais na água, né? E registrar o quanto tempo isso acontece, se ele teve tolerância ou resistência. No banho de aspersão, que é o banho de chuveiro, a gente tem que registrar se esse paciente ele foi deambulando, se a gente utilizou cadeira de banho ou se ele recebeu algum auxílio. No banho de leito, se tem irritação de pele, se foi feito massagem, se você utilizou alguma aplicação para prevenção de úlceras, né, de lesões. Se você vai fazer uma inalação ou nebulização, o que precisa ser registrado? A hora do paciente, se teve queixas de dispneia, fadiga, tosse, espirro, soluço. Quais foram as queixas durante o procedimento? Se houve alterações de cor de pele e mucosas, se atentar, gente, para a avaliação do padrão respiratório do paciente antes e durante e depois do procedimento. Se ele teve boa aceitação, se ele está fazendo uso de musculaturas acessórias, batimentos de asas de nariz, extensão de veias cervicais, né, antes do procedimento, se apresentou cianose de lábios, orelhas, se tem algum comprometimento e se teve alguma intercorrência durante o procedimento. Na nutrição interal, né, que é a dieta que a gente passa para o paciente, é importante que a gente registre o horário e o término, as condições da sonda, gente, todas as sondas, que seja a nasoenteral, se seja uma GTT, a gente precisa avaliar a característica desse material. A sonda nasoenteral, a gente tem ainda grandes obstruções dela, a gente tem grande quantidade de pacientes que estão sendo deslocados para o ambiente hospitalar para fazer a troca de sondas nasoenteral porque elas estão obstruídas. O que mais obstrui sonda? O fato de não lavar a sonda antes e depois da administração de dietas e medicamentos.
Mas, Thaís, depois que eu passo a dieta, vai correr água. Só que a gente precisa lavar com 20 ml de água filtrada. Por quê? Utilizando a seringa. Porque quando eu lavo com seringa, dá pressão. Então, consegue retirar as impurezas que ficam. Que normalmente, quando só corre água, não consegue tirar, não tem força suficiente para retirar essas substâncias. E vocês já viram passando uma sonda nasointeral? É extremamente desconfortável. Então, a gente tem que evitar e diminuir as possibilidades de obstruções para garantir melhor conforto para o paciente. A sonda GTT ela é feita dentro do ambiente hospitalar muitas das vezes. A primeira inserção e depois a troca pode ser feita no domicílio pelo médico. O que eu tenho que me atentar? O que eu tenho que registrar? O que eu preciso comunicar? Se essa sonda ela é presa por um balonete, então ela tem que ficar fixa no paciente. Se você percebe que ela está móvel, se você percebe aumento de secreção, se você percebe que essas pontinhas aqui não estão fechando, então elas precisam ser avisadas para que isso possa ser trocado em tempo hábil, para que não coloque em risco o paciente. A gente tem que lembrar vocês também que os registros das etapas das dietas deverão seguir conforme as orientações da nutricionista. Então, se é de 6 em 6, de 12 em 12, de 16 em 20, você tem que abrir os horários na prescrição e checar as dietas oferecidas. E a gente checa não só se é dieta, gente, se for alguma dieta oral fornecida pelo Qualifique, né, algum suplemento, você também tem que aprazar o horário e checar a administração desse suplemento. Outro procedimento que a gente faz com grande frequência é a administração de medicamentos. Então, o que é importante? Primeiro, a gente tem que registrar o local onde foi administrado. Então, se é no músculo, se é uma medicação intramuscular, eu preciso registrar. Se foi no glúteo, no deltoide, no vasto lateral. Se foi endovenosa, se foi no antebraço, dorso da mão, região cefálica, membro inferior. Se for subcutânea, se foi no abdômen, região posterior do braço, coxa, né? Se se foi uma medicação intradérmica, a gente precisa registrar se foi no antebraço e lembrando sempre em registrar qual lado, direito ou esquerdo, que as medicações foram realizadas. No caso de administrar o medicamento através de um dispositivo já existente, né, seja agulhado, não agulhado, intracarte, duplo lumen, acesso venoso periférico, você tem que anotar onde está esse procedimento, esse dispositivo e o medicamento ao qual foi administrado. Se ela é via oral, a gente tem que registrar se o paciente tem dificuldade em deglutir, se teve presença de náusea, se teve presença de vômito, tá? São informações que a gente precisa registrar. Via retal, qual foi o dispositivo? Foi por sonda, foi por supositório? Então, são informações que a gente precisa ter. Para todas as vias, a gente deve observar rejeição do paciente. No caso que a medicação não foi administrada, você tem que burlar, né? Fazer a bolinha e apontar o motivo pelo qual a medicação não foi administrada dentro do seu relatório, além das queixas e intercorrências. Você somente pode checar os itens aos quais você administrou. Não esqueçam disso. E se caso o paciente ainda recuse, você tem que colocar isso dentro do teu prontuário. Você vai fazer o acesso no domicílio do paciente. O que você tem que registrar? Data e hora da punção, motivo, ou seja, se vai iniciar uma terapia ou se você está fazendo a troca do dispositivo, o local onde você vai fazer a punção, a condição da pele, da rede venosa naquele local, o número de punções que você tentou, o tipo e o calibre do catéter, se você deixou ele salinizado, ou seja, né, com soro fisiológico, preenchido com soro fisiológico, e se teve intercorrências ou queixas durante o procedimento. Então, gente, a gente tem que se atentar para todos esses detalhes na hora de registrar uma medicação.
Uma outra informação importante que a gente precisa ter registrado dentro dos nossos relatórios é a contenção do paciente no leito. A primeira coisa que você tem que se atentar, se é o paciente, ele está confuso, agitado, se ele está retirando os dispositivos, se ele tem risco de queda, se ele está colocando em risco a sua integridade física e das pessoas que estão com o seu cuidado, há necessidade de contenção no leito. É extremamente importante que vocês atentem para a família e nunca usem a palavra o paciente está amarrado. A enfermagem não amarra ninguém, a enfermagem contém, com técnicas adequadas, com os coxins, sem garrotear membros. E lembrar de avisar a família antes da contenção. Será necessário fazer a contenção no leito para garantir a integridade física do paciente. Isso precisa ser registrado, a data e a hora do que foi da contenção, o motivo, o tipo de contenção que você fez, se foi de tórax, se foi de membros, tá? Se teve queixas e avaliar esse paciente com mais critério. Um outro item que a gente tem que avaliar e também me incomoda muito dentro dos relatórios dos quais eu acompanho é o controle da dor do paciente. O que eu venho percebendo? Muitas das vezes, está lá na prescrição, tem medicação SOS para dor. A medicação ela tem horário aberto, ela foi checada, mas em nenhum momento, nenhum relatório do paciente. Então, gente, o que eu percebo? Né? Cada vez mais, e isso me incomoda, como que tá lá a medicação checada, a medicação atrasada, mas não tem esse registro no prontuário do paciente. Como que eu vou justificar lá na auditoria que realmente era uma coisa que o paciente estava precisando ou por acaso eu não me atentei que era uma medicação SOS, eu só estou atrasando e realizando a medicação de forma inadequada. Né? Então, é necessário que dentro do teu relatório, lá naquela parte, você registre se o paciente teve dor, o motivo, né? Usar as escalas que a gente tem para avaliar essa dor, que seja a escala numérica, de 0 a 10, quanto é a sua dor. Ah, mas o paciente ele não fala, então o que você utilizou como parâmetro para fazer aquela medicação? Ah, eu vi a expressão dele, então você está usando escalas de face para então justificar o uso daquela medicação. Então, não esqueça de registrar a data e a hora do que você avaliou, né? A localização, se o paciente tem alguns outros sinais, se teve alguma intercorrência, são informações que a gente precisa registrar. Uma outra coisa que a gente precisa se atentar é para aspiração oral ou traqueal. Aqui, o paciente que ele está em uso de traqueostomia ou um paciente ventilado, ele acaba sendo muito secretivo, né? E aqui é onde a gente às vezes acaba perdendo algumas informações. Porque quando você vai, que a gente pega lá na folha de gastos, você anotou lá no seu relatório que você usou 4 sondas, 4 luvas estéreis no seu plantão. Só que na parte de descrição da aspiração, você não registra quantas aspirações foram feitas. Né? Então, por que você registrou essa informação? Por que você usou esse material? Então, lá na parte do checklist, tem a parte de aspiração. Então, é necessário você dizer lá a quantidade. Só que lá não tem um espaço para você dizer as características. Então, lá quando a gente faz o relatório do paciente, a gente escreve lá, ó, paciente aspirado 4 vezes, secreção densa, esbranquiçada, em grande quantidade, né? Dizer as informações que vão dar base para que a gente consiga fazer, então, a avaliação mais eficiente desse paciente. Uma outra informação que a gente precisa ter são os cuidados com os estomas, né? Dizer se foi feito curativo, se precisa de avaliação. Lembrando que os estomas, né? A gente pode ter as GTTs, a gente pode ter os orifícios das tráqueos,
Então é importante a gente avaliar se a pele ao redor ela está íntegra, se tem presença de lesão, se o paciente tem queixa de dor. Então são informações que a gente precisa se atentar. Lembrando a todos vocês que curativos de estomas a gente só faz com soro fisiológico. A gente não utiliza álcool, a gente não utiliza Dersane, a gente não utiliza nada disso, tá? E aí a gente vai para uma informação que a gente também realiza com grande frequência dentro do home care, que é o curativo, né? Dentro do curativo, o que a gente precisa registrar? Data e hora do curativo, o tipo do curativo, se é um curativo oclusivo, se é um curativo simples, se foi compressivo, o material que a gente utilizou, a gente tem que dizer o local da lesão, os tipos de secreção e a quantidade. Aqui é muita informação, gente, mas aí a gente precisa lembrar dos tipos de tecidos. Então, eu vou passar aqui para que vocês não confundam para fazerem boas descrições do curativo de vocês. O enfermeiro visitador, ele vai passar lá e o enfermeiro visitador passa e vai fazer a prescrição da ferida. Só que quem vai realizar o curativo é você que está na casa. Então, você tem que saber avaliar o tipo de tecido que tem para saber o produto adequado para esse tipo de tecido, né? E para saber se tem uma evolução. Vamos relembrar lá os tipos de tecidos. Nós temos o esfacelo, que é esse tecido amarelado, que ele fica aderido ao leito da ferida. A gente também já usou o nome de fibrina para esse tecido, mas o nome correto é esfacelo. No esfacelo, a gente usa o salfigel, a gente usa colagenase, a gente vai usar produtos que sejam desbridantes para retirar esse tecido aqui. A gente tem dois tipos de necrose. A gente tem a necrose liquefativa e a coagulativa. A liquefativa é essa amarelada aqui. Thaisa, como que eu não vou confundir necrose com esfacelos? Eu gosto muito dessa ferida porque ela tem todos os tipos de tecidos para a gente identificar, né? A gente identifica toda a questão da borda. A necrose coagulativa, ela é a preta, então é aquela que a gente nunca esquece, que é necrose. A necrose liquefativa é aquele amarelo opaco, esverdeado, ou muitas das vezes que pareça como uma crosta. O tecido de esfacelo, ele fica mais aderido próximo ao tecido de granulação e ele tem uma cor mais viva, mais brilhante. Então, isso você não vai confundir esfacelo com necrose liquefativa. O tecido de granulação é aquele tecido que a gente já conhece, é aquele tecido bem avermelhadinho, né? Então, que parece assim um produto Vanish, eu gosto sempre de falar. Nas feridas é extremamente importante, além de identificar o tecido, a gente identificar a extensão da lesão. Por quê? Como que eu vou saber se a minha lesão está evoluindo? Como eu vou saber se o tratamento que foi prescrito ele está sendo eficiente? Então, a gente precisa medir. Thaís, eu não tenho régua para medir, então você tem que ter uma noção de tamanho, né? Para que você consiga fazer isso. Além da extensão, é necessário a gente verificar a profundidade da lesão. Outra coisa importante que a gente precisa, que muitas das vezes a gente esquece, é de utilizar o mapa topográfico para identificar onde está a lesão. Se é direito, se é esquerdo, se é região anterior, se é região posterior, região sacra, é região calcâneo, é região occipital, né? Onde que é essa lesão? E utilizar o termo adequado para que a gente não esqueça. Além de avaliar a ferida, a gente também precisa descrever a pele ao redor da ferida. Se ela está íntegra, macerada, esbranquiçada, se tem edema. Se for de membros inferiores, se você tem a presença de pulso no local. Então, são coisas que a gente precisa avaliar. Precisamos avaliar também as características do exudato, da secreção. Se ela é sanguinolenta, se ela é sanguinolenta, serosa, purulenta, né? E o que isso significa? Para cada tipo de secreção, a gente espera um processo dentro de evolução da ferida. Então, esse quadrinho aqui, eu quero que ele fique sempre na cabecinha de vocês,
Porque se a gente tem um sanguinolento, ele pode ser uma nova vascularização ou teve uma rupturinha de vaso. Se eu tenho purulento, eu posso ter sinais de inflamação, de uma infecção. Então, são coisas que a gente precisa se atentar. Outra informação que a gente precisa quando a gente faz o curativo e que às vezes a gente esquece é de avaliar a dor do paciente, né? Então, a gente precisa fazer esse registro conforme o que a gente já havia comentado. Trago um exemplo aqui para vocês verem de como a gente registra um curativo. Para eu não ficar lendo, para não ficar sobrecarregado, né, de informação, o que eu vou resumir para vocês? Primeira coisa que a gente tem que dizer, olha só, o tipo do curativo realizado. Realizado curativo oclusivo em, define o local onde você vai fazer o curativo. Em seguida, tem que ter a descrição da lesão. Então, como que está a lesão? Ela tem grande extensão, aproximadamente 4,3 centímetros, 1 de profundidade. Quais são os tipos de tecidos que tem ali? Tem granulação de coloração vermelha, permeada por tecidos de necrose, coloração amarelada e aderida ao leito. Você descreveu como está a lesão. Depois disso, depois de descrever a característica da lesão, é que você vai dizer como você fez o curativo. Então, as lesões foram lavadas com soro fisiológico em jato. Na região tal, foi utilizado papaína e IAGL. Na outra região, utilizado papaína, tá? Com cobertura de gases estéreis e compressa estéril, permanecendo ocluída com faixa crepe, sem intercorrência. O paciente não apresentou queixas álgicas. Então, vocês estão vendo que todo o relatório, ele vai diferir, ele vai partir disso. Tipo do curativo, descrição da lesão, tamanho e características dos tecidos que são encontrados, para depois dizer como foi realizado o curativo e como você deixou o paciente, tá? Não esquecer de colocar o horário ao qual foi realizado. Aqui são algumas referências que eu utilizei. O que eu quero deixar para vocês? Eu quero que essa capacitação qualifique vocês para que a gente consiga manusear os prontuários de forma mais segura, que a gente consiga entregar um serviço com maior qualidade, com maior destreza. Quando a gente tem esses protocolos, quando a gente lembra como que devem ser descritos, a gente consegue trazer, por final, uma melhor qualidade em relação à assistência a qual a gente está prestando. A gente consegue fazer aquilo que a Cotempasa tem como propósito, oferecer um cuidado com qualidade, com dignidade ao paciente. E é isso que a gente espera de vocês. Agradeço a participação de todos. A Educação Permanente da Cotempasa está à disposição de todos vocês. Sejam bem-vindos e eu espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Muito obrigada!